Olha, em muitos resultados, mas tudo tem uma base, assim, né? O que que acontece? A primeira coisa que a gente teve que fazer foi uma base de gestão. Por quê? Né? Essa base de gestão é necessário para você construir em cima dela. O Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações e o Ministério das Comunicações, quando estava junto, o Kassab fez um primeiro trabalho ali de juntar os dois Uhum. ministérios, passou 2 anos juntando, não é simples juntar os ministérios, Aham. mas os ministérios estavam, assim, esparsos. Então, ciência e tecnologia, por exemplo, tem 28 unidades vinculadas, espalhadas pelo Brasil. Comunicações tinha mais 3. E tudo isso estava esparso, faltava integração do sistema. Se você pensar no Brasil como um todo, né, você tem é, os estados, a ciência, tecnologia e inovações, vou falar dessa parte de comunicações, posso falar depois. Uhum. Você tem espalhado nos estados, nas cidades, no setor privado, público, terceiro setor. Então, para você coordenar tudo isso é complicado. Então, em termos de gestão, né, lembrando que eu trabalhei 30 anos, 20 anos na NASA fazendo gestão de projetos, gestão internacional, que segue um modelo semelhante, se você for ver também, tem o mesmo problema, também na ONU para desenvolvimento industrial. Então eu cheguei e falei assim, pô, vai precisar dar um choque aqui inicial com digestão. E aí você divide em 5 eixos, vamos. Orçamento, pessoal, infraestrutura, legislação, coordenação. Né? Então, ajustar esses pontos todos aqui. Então, foi muito trabalho de gestão ali. Então, um desafio grande que a gente tinha era a gestão, essa coordenação. Outro era o problema de orçamento. Vocês devem ter me visto reclamar muito de orçamento, falar É. bastante de orçamento. No Brasil, uma máxima que Aham. falta investimento em isso, Ciência, em isso tecnologia. tudo que você falou aí, desde sempre. Quando Uhum. você fala de educação, ciência, É, tecnologia e inovações, embora. mas desde sempre. E por quê? Falta aquela cultura de pensar nisso como estratégico para o país. Deixa eu explicar isso. Eu cheguei lá com um déficit de 350 milhões de reais para pagar bolsas bolsas de pesquisa. Ah, pô, qual a importância? Por que você vai cortando as bolsas? O pessoal fala isso para mim. É porque a bolsa de pesquisa é o salário do pesquisador. É. E é um salário baixo, diga-se de passagem. Precisa aumentar esse valor. Eu passei o tempo todo tentando conseguir mais recursos. Isso aí vem do orçamento da Uhum. União, ocupa mais de um terço do orçamento do Ministério, que é baixo, menos de 3 bilhões. Pô, 3 bilhões parece né? Mas para 28 unidades vinculadas é baixo. Isso aí devia idealmente ser acima de 5, né? Aí você começaria a falar na parte normal. Agora, eu tinha esse déficit. Eu falei assim, eu não vou cortar a bolsa. E eu não vou, né, de forma nenhuma, reduzir, né, isso aí. Como é que eu vou fazer? Eu arrisquei, né? Aquele truco, né? Que eu Hum. anterior, vou trucar. Que fui até o limite. Eu tinha dinheiro para pagar até agosto. Aí estendi para setembro, trouxe 82 milhões da parte de fomento do CNPq. Aí no final, o Ministério da Economia lançou um PLN que a gente conseguiu pagar até o final do ano sem atrasar nenhum dia e sem cortar nenhuma bolsa. Então, isso foi sempre uma premissa minha. Ainda precisa melhorar o valor das bolsas. Eu deixei lá com o Paulo Alvim, que está me substituindo lá, Uhum. para aumentar o valor. A gente vai começar esse ano a dar um aumento pequenininho ainda, para dar partida no aumento das bolsas do CNPq e da CAPES, e depois, à medida que o Congresso Nacional, olha só, à medida que o Congresso Nacional for autorizando orçamentos maiores para o Ministério, a gente Poxa. consegue aumentar os valores da bolsa para tirar o atraso de 8 anos. Uhum. Esse é um desafio grande, mas eu consegui mais 2 fontes. Quando você tem gestão de coisa, eu era Então, gestor de networking, coisa, não word. adianta você ficar dependendo só de uma fonte, você tem que achar outras É. maneiras. Então, eu consegui mais 2 fontes de orçamento. Uma, hoje em dia, o Ministério consegue receber orçamento, não o Ministério, as unidades, os projetos das unidades conseguem receber financiamento de setor privado, de outros setores, a princípio, mais ou menos como acontece na Coreia do Sul, com a qual nós temos uma consultoria, a gente trabalha, pouco a gente sabe disso. Eu já desde o início falei, que país que tem mais sucesso em ciência, tecnologia e inovações? Coreia do Sul. Então É. vamos aprender com quem sabe Cara, fazer. Fui lá, tem que ter humildade para aprender. Como é que com vocês estão certeza. fazendo aí que funciona? Aí o cara explicar, uma maior boa vontade, a gente faz isso, isso, isso. Dá para a gente pegar uns consultores seus para trabalhar comigo? Dá. Então, com isso, eu criei um monte de coisas novas no É país a transmissão de para inteligência, mudar. né? E como que foi a pandemia na sua pasta? Olha, a pandemia foi uma mistura de muita dificuldade, mas foi também uma possibilidade de mostrar a importância da ciência, né, na proteção das pessoas, no dia a dia. Que às vezes as pessoas veem ciência, tecnologia, inovações e educação. Educação está mais próxima, mas vê como se fosse algo muito distante, um cara que está lá dentro de um laboratório fazendo coisas que ninguém sabe o que ele está fazendo. Não, é no dia a dia isso aí. E se você olhar todos os países desenvolvidos, sem exceção, todos eles têm o quê de comum? Ciência, tecnologia e inovações muito bem desenvolvidos.
Por quê? Quando você tem isso aí desenvolvido, você melhora a saúde, eu vou falar já dessa parte da pandemia, você melhora a saúde, porque a saúde depende de ciência, tecnologia e inovações para economizar muito recurso e para ter os melhores tipos de tratamento, melhores tipos de prevenção, etc. Você melhora a infraestrutura, você melhora os pisos asfálticos, você melhora sistemas de construção, fica tudo muito mais barato e dura mais tempo. Sistema de iluminação. Sistema de iluminação. OLED. A parte de comunicações, tudo isso depende. Está falando de 5G. 5G é tecnologia, né? Tudo isso. Com certeza. É internet das coisas, inteligência artificial, tudo é tecnologia, tá aí no dia a dia, né? Se você falar de agricultura, pô, se não fosse a Embrapa, o Brasil não seria o que é hoje na agricultura por causa de ciência e tecnologia. Então, com isso, né, quando a gente entrou na pandemia, veja que coisa interessante, o que tem a ver com gestão também. Pouco a gente percebe essas coisas, por isso que eu estou ressaltando aqui. Quando nós começamos a ver os primeiros sinais do Covid lá em Wuhan, pô, esse negócio, essa é outra coisa importante, né? Isso aqui, ó, o presidente Bolsonaro, ele teve a coragem de colocar ministros técnicos sem indicação política. Se fosse depender de indicação política, eu nunca serei ministro, nem o Tarcísio. Há controvérsias, né? Você está falando, é que tem uma galera que não vingou nos ministérios da Educação, Saúde. Às vezes vai ter. Vamos comemorar que o ministério do senhor foi nesse você contexto pegar aí. eu, o Tarcísio, sou ministro técnico, a gente nunca estaria lá se não fosse... Se fosse indicação política. Se fosse indicação política. Aí o presidente teve coragem de fazer isso. Não é fácil, porque tem aquelas questões da política toda, o Marcos ali sabe como é que é isso. Agora, e além de fazer isso, ele falou assim, Marcão, seguinte, o ministério é seu.